Estamos vendo que realmente a vinda de Cristo cada vez mais e mais se acerca. Estamos a ver sinais, estamos vendo na notícia como as coisas estão correndo, estamos vendo a situação e também perguntamos como estamos vivendo nesse tempo. Se estamos tranquilos ou estamos buscando a Deus. E vemos que temos que buscar a Deus mientras o tempo se acerca. Vimos também que é um tempo de destruição. Vemos que as coisas vão de mal a pior. Então é um tempo de destruição, um tempo que vai haver muitas confusão, problemas, e também vimos que é um tempo de salvação. Mientras estamos vivendo, há oportunidade, há salvação, há restauração. Então, neste resumo, o tema de hoje vamos falar sobre a salvação, porque aí pergunta, o que é salvação? Porque vemos quando alguém se vai ahogando, não? No rio, corrente, arrastando, e a pessoa está a ponto a morrer, já não há com que ajudar, e aparece alguém a tirar um cabo, ele saca, a pessoa diz, ai, graças, me ha salvado. Pero porque salvou, não é morte segura, porque vai a hundir-se. Então, salvação que estamos falando é também algo espiritual, porque o mundo estava perdido. O mundo, se vamos ao livro de Gênesis, diz a Bíblia, no capítulo 1 de Gênesis, que tudo que Deus criou era bueno. Todo era bueno. Em capítulo 2, diz a Bíblia que Deus forma o homem. E capítulo 3, diz a Bíblia que o homem peca delante de Deus. E neste pecado, diz a Bíblia, houve uma separação. O homem foi expulsado do jardim. Podemos dizer em outras palavras, o homem foi expulsado da presença de Deus. E capítulo 4 vimos que o primeiro homicídio, que Caim mata Abel. E capítulo 5, Deus já prepara uma forma de resgatar o homem, viu que a maldade do homem se ia multiplicar. No capítulo 6 diz a Bíblia que doleu tanto o coração de Deus. Capítulo 6 de Gênesis diz que doleu tanto o coração de Deus, disse, maldito o homem que é criado. Mesmo capítulo 6, Deus disse, hoje destruirei o homem, destruirei a terra por causa da maldade do homem. E a Bíblia diz mesmo aí, capítulo 6, disse que Deus viu um homem, que era Noé, e mandou preparar a arca para salvar este povo. E aí viu que Deus salvou, capítulo 4, capítulo 7, capítulo 5, diz, vemos do 7, vendo o dilúvio, capítulo 8, Deus restaurou todo, no livro de Gênesis, e mesmo assim o homem foi multiplicando outra vez. E viu Abraão, que hizo pacto com Abraão para a restauração do povo, e chega aí, houve uma destruição também de Sodoma e Gomorra, porque o homem, por sua própria iniciativa, nadie quer buscar a Deus. Então, diz a Bíblia que Deus viu a maldade tanto do homem, Deus tinha que fazer um plano. E diz a Bíblia, no livro de Gálatas, diz, em cumprimento do tempo, nasceu Jesus Cristo. Jesus Cristo é que vino a nos dar a salvação. ¿Por quê? Agora, ¿qué é a salvação segundo a Bíblia? A salvação, segundo a Bíblia, significa um regalo. Salvação é um regalo. ¿Por que é um regalo? Porque nadie merece a salvação. Nadie não merecia. Um regalo é algo que alguém te dá, aunque não te conoce, te vê, diz, toma, isso é para ti. Te dá um regalo. Ao momento tu recebe, tu cuida, não? E às vezes a pessoa que toma regalo e não cuida e traz tristeza também a pessoa que ele tinha regalado. Então vimos que Deus hizo um plano de salvação com o homem e ofereceu um regalo para o homem. Este regalo foi Jesus Cristo. Era Deus, diz a Bíblia que Jesus era Deus, estava no céu com Deus. Então tomou a forma do homem, isso como Hijo de Deus. Diz a Bíblia a Filipenses que humilhou tanto hasta a morte de cruz. ¿Para quê? Para pagar o preço do pecado, para que tu e eu hoje tenhamos a oportunidade de acercarmos a Deus. Isto é por fé. Diz a Bíblia, aquele que crê verá a glória de Deus. Amém? Um regalo por quê? No livro de Efésios, capítulo 2, vamos abrir nossa Bíblia, Efésios, capítulo 2, versículo 8. Aleluia. Efésios 2:8. Graças a Jesus.
8:9 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios. Eso dice, porque por la gracia sois salvos, por favor, por la misericordia de Dios, somos salvos por medio de la fe. Esto no es de nosotros, no viene de nosotros. Es un don, es un regalo de Dios. Versículo 9 dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Salvación no es por obra, no por hacer la obra. É que tu tens salvação. Dar limona, ajudar os pobres, dar de comer a alguém, ajudar. Isso não traz salvação. Mas se tu estás salvo, tu podes fazer a obra. Porque a salvação está em quem? É Jesus Cristo. Há que recebê-lo, há que aceitá-lo como Senhor e Salvador. Daqui sim tu podes fazer a obra. Porque como dizem, diz a Bíblia que salvação sem obra é morta. Porque não é a obra que vai salvar-te. Mas se tu estás salvo, aí te se obriga a fazer a obra. Porque se uma pessoa salva não faz a obra, está morta. Que salvação é esta? Que não, uma pessoa salva não tem misericórdia de outro? Por isso a Bíblia disse antes de dizer isso, arriba disse, se tu vê alguém desnudo, tu não dá de vestir. Se tu vê alguém com hambre, não dá de comer. A pessoa que disse, abraça-lo, saluda e disse, vete em paz, que Deus te bendiga. Disse, não. Porque salvação sem obra é morta. Então temos que fazer a obra. Mas a obra não depende de nossa salvação. Nossa salvação depende de Cristo por meio da fé. Amém? Glória a Deus. Isso significa que salvação não se ganha por mérito próprio. A salvação não se ganha. Nadie pode fazer nada para salvar a si mesmo. Quem pode salvar a si mesmo? Nadie. Necessita de alguém que pode salvar. Este alguém foi Jesus Cristo. Então, há que crer em Deus e receber Jesus como Senhor e Salvador. Aí sim, podemos ter salvo. Porque a Bíblia diz que com o coração se crê e com a boca se confiesa. Glória a Deus. Por que a salvação é gratuita? Porque nadie pode salvar a si mesmo. Porque alguém quando te salva, por mais dinheiro que tu dá, não te compra a vida. Não te compra. Eu pode ajudar-te com meu dinheiro, hasta pode donar-te sangue para ajudar-te a viver. Mas para salvar-te, só Jesus pode salvar-te. Amém? A única solução, a única pessoa que temos para a salvação é Jesus Cristo. Aleluia. Porque nadie merecia a salvação, porque Deus é um Deus santo. Deus, a ser santo, necessitava que alguém tivesse ser santificado, ser muito santo para acercar a Deus. Por isso, tinha que ter um mediador, que é Jesus Cristo. Então, o livro Romanos, capítulo 3, versículo 23, diz que todos pecaram. Todos pecaram. Não há ninguém que vai dizer que não pecaram. Todos pecaram. Romanos 3, 23. Glória a Deus. Diz a Bíblia, porquanto todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram. A humanidade não tinha resposta de seus pecados. Porque cada vez pecava, não tinha resposta, não tinha alguém que pudesse salvar esses pecados. Por isso, a Bíblia diz que Deus mesmo amou o mundo. João capítulo 3, versículo 16. Vamos viajando o Novo Testamento. João capítulo 3, versículo 16 hasta 18 também. Diz a palavra de Deus: porque de tal maneira amou Deus ao mundo, que lhe ha dado a seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não se pierda, mas que tenha vida eterna. A salvação é a vida eterna. Porque o homem pecava e não reconhecia. Às vezes, quem conhece, diz a Bíblia, que o homem conhece seu próprio erro. Nada, porque tudo que o homem faz, para ele é bueno. Aunque está hundiendo, está morrendo, para ele está bueno. Porque nadie reconhece seu próprio erro. Por isso a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, assim como o mundo era. Deus amou, mas isso é algo. Porque quem ama, entrega. Diz, Deus amou
e ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquele que nele crê não se perda, mas que tenha vida eterna. Aqueles que creem não se perdam. A salvação vem por crer e receber. E versículo 17 diz: porque não enviou Deus a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El mundo estava perdido. El mundo não tinha esperança. Então Deus envia a Jesucristo para que todo aquele que nele crê não se pierda. Ele enviou Jesus não para condenar o mundo, mas sim para que o mundo seja salvo por ele, por Jesucristo. E versículo 18 diz: ele que nele crê não é condenado, pero el que não crê já ha sido condenado, porque não ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Não é a igreja evangélica, não é a igreja cristiana, não é a igreja, não é nosotros, não somos predicadores, é a palavra de Deus. Diz: todo aquele que nele crê não é condenado. Os que não crêem já han sido condenados. ¿Por quê? Versículo 19 diz: e esta é a condenação, que a luz vino al mundo e os homens amaram mais a tiniebla que a luz, porque suas obras eram malas. Las obras malas, os homens amaram mais. Então, amar as obras malas, quando vem a luz, ele não vem a luz, não vem a Cristo, para que suas obras não sejam reprovadas. O versículo 20 diz melhor, diz: porque todo aquele que hace lo malo, aborrece a luz, e não vem a luz, para que suas obras não sejam repreendidas. Mas el que pratica a verdade, vem a luz, para que seja manifiesto de suas obras são hechas em Deus. Porque com nossa força não podemos fazer nada. Com nossa força não podemos arrepentir-nos. Tem que ter alguém que diz: tu estás mal. Busca de Deus. Acerca a Cristo. Ele te ama. Porque nós outros mesmo dizemos: não posso mais, não tenho saída, eu quero morrer. Essa é a palavra que sai da nossa boca, nosso coração. Mas alguém disse: não há esperança. Amém. Porque Cristo veio para salvar. Diz a Bíblia no livro de Lucas, capítulo 19, versículo 10. Diz que Jesus Cristo veio para salvar os que haviam perdido. Então, não podemos dizer que Cristo veio para este mundo pecaminoso, este mundo de problema. Ele veio para buscar e salvar o que havia perdido. O mundo estava perdido, perdeu a graça, perdeu o gozo, perdeu a presença de Deus, perdeu o lugar que o homem deveria estar por causa do pecado. Por isso veio a Cristo, para restabelecer esta relação com Deus. Todo o pecado que o homem merecia, todo o castigo que o homem merecia, Deus hizo cargar sobre Jesus Cristo, porque Deus não queria destruir a obra de suas mãos. Tu e eu somos a obra e a mão de Deus. Amém. A humanidade estava perdida em seu deleite e pecado, pero Deus não desampara a obra de suas mãos. Por isso ele enviou resgate, que é Jesus Cristo. No livro de Salmo 138, versículo 8, diz que Deus cumprirá seu propósito em mim. Amém. Porque ele não desampara a obra de suas mãos. Aleluia. Diz a tus irmãos, está tu lá, diz: Deus cumprirá seu propósito em ti. Deus tem propósito com tu vida. Diga a tu vizinho: mira, tu vai falar seu vecino, tu está confessando. Diz: Deus tem propósito com tu vida. Ele nunca te vai desamparar. Aleluia. Ele nunca te vai desamparar. Diz: Jeová cumprirá seu propósito em mim. E tu misericórdia, ó Jeová, é para sempre. Não desampares a obra de tus mãos. Amém. Nós outros somos a obra da mão de Deus. No livro de Efésios diz que nós outros somos hechura suya. Somos criatura perfeita de Deus. Por isso que Deus tinha que enviar Jesus Cristo para resgatar este pueblo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Temos propósito com Deus. Esse propósito vai ter que cumprir. O propósito que estamos vivos é para que nós outros arrepentimos e buscar a Deus. E também falar outro de Cristo, para que venha conhecimento da verdade. Amém.
1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Quem salva é Cristo, irmão. Só Ele salva. 1 Timoteo 1, 12. Para sabermos como éramos antes. Como éramos antes. Que às vezes pensavam que éramos buenos, mas somos só a graça de Deus, irmãos. Porque não há nenhum bueno. Só Deus é que nos hace bueno. Aleluia. Diz assim, versículo 12. Primeira de Timoteo 1:12. Dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome em ministério. Apóstolo Paulo está dizendo. Podemos tomar esta palavra também para nós outros também, esta manhã. Versículo 3 diz: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recebido a misericórdia por lo que hizo em ignorância e incredulidade. Antes de falta de conhecimento, nós outros éramos blasfemos, injuriadores, éramos mentirosos, criticava, não? Hacíamos todo isso na ignorância, nossa incredulidade. Mas damos graças a Deus, porque Deus nos ha elegido para quê? Para transformarmos por meio de Jesus Cristo. Por meio do Espírito Santo de Deus. Versículo 14: pero a graça de nosso Senhor Jesus Cristo foi mais abundante com a fé, el amor que é em Cristo Jesus. Palavra fiel e digna de receber, ou de ser recebida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Cada uno dice para sí mismo: yo soy el primero. Yo tengo que luchar por mi salvación. Porque Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, los cuales yo soy el primero que tengo que arrepentirme. Yo soy el primero que tengo que dar la paz. Yo soy el primero. Porque todo o castigo que merecia nós outros, diz a Bíblia no livro de Isaías, capítulo 53, versículo 6, diz que Deus carregou todo o pecado de nós outros sobre Jesus Cristo. Porque cada um caminhava o seu próprio caminho, cada um fazia o que parecia o melhor. Vamos ler um momento Isaías, capítulo 53. Isaías 53. Versículo 1. Diz: quem ha creído em nosso anúncio? Está falando profeta. Quem ha creído em nosso anúncio? E sobre quem ha manifestado o braço de Jeová? Quem ha creído em nosso anúncio? Quando nós outros predicamos o evangelho, quem crê? Às vezes muitos rechaçam. Muitos burlam de nós outros. Muitos nos criticam quando falamos de Cristo. Mas a Bíblia também diz sobre quem se manifestará o braço de Jeová. Sobre quem vem castigo. Sobre quem vem juízo. É sobre nós outros, sobre a humanidade. Por isso temos que entregar a Cristo nossa vida. Versículo 2 diz: subirá qual renuevo delante dele, como raiz de terra seca. Não há parecer nele, nem hermosura. Lhe veremos, mas sim atrativo para que lhe desejamos. A profecia está falando sobre Jesus Cristo nesse versículo 2. Diz que Jesus, momento de castigo, momento do seu cara, seu rosto, será como alguém que arranca uma raiz em terra seca. Destroçado. Uma terra quando está seca, quando tu arranca raízes, que hace na terra? Se abre, não? E diz: podemos ver nele, não há hermosura. Lo veremos, mas sim atrativo para que desejamos. Seu rosto não tinha essa tradição para desejar esse Cristo, estava castigado por nós outros. Versículo 3 diz: despreciado e desechado entre os homens, varão de dolores, experimentado em quebranto, e como que escondimos dele os rostos, fomos menospreciados e não lhe estimamos. E é verdade, nós outros, se não conhecemos a Cristo, hacemos também o mesmo. Desprezamos, criticamos, burlamos.
Quantas pessoas que criticam o creyente, quantas pessoas que hablam mal do creyente, mas sabemos que não está falando mal de nós outros, está falando mal de Cristo mesmo. Não está dando valor a esse Cristo. Mas a Bíblia diz, versículo 4, diz, certamente Ele levou nossas enfermidades e sofreu nossos dolores. E nós outros estivemos por açoitados, por heridos de Deus e abatido. Mas Ele, herido foi por nossas rebeliões, molido por nossos pecados. O castigo de nossa paz foi sobre Ele. E por sua llaga fomos nós outros curados. É por fé. Se aceitamos a Cristo, creemos nele, teremos a sanidade, teremos a restauração. Versículo 6 diz, todos nós outros nos descarriamos como ovelhas, cada qual se apartou por seus caminhos, mas Jeová cargou em ele o pecado de todos nós outros. Todos nós outros. Nós outros, quando venimos a Cristo, aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, o pecado, o castigo, o passado que tínhamos, todo carga sobre Jesus Cristo. E Deus nos vê como vê a Cristo. Não porque nós outros merecemos, é por Cristo. Por isso temos que fazer que cambiarmos cada dia para parecer a Cristo. Porque Deus ama a Jesus Cristo e ama também sua criatura que Ele ha criado. Pero Ele necessita que nós outros arrepentimos e buscamos a Deus. Agora, nós outros às vezes perguntamos, por que Ele hizo tanto assim por nós outros? Por que tanto amor? Por que tanta misericórdia por la humanidade? Por quê? Qual é esse propósito dessa salvação? Eu às vezes quero perguntando por que Deus é tão bueno, estava no céu, já tinha toda a sua glória, Cristo arriesgou sua vida, veio à terra, por amor a nós outros. Qual é o propósito disto? Qual é o propósito de salvação? Às vezes, como nós perguntamos, por que eu canto, por que eu oro, por que eu predico, por que, não? Também tu vai perguntar, por que Cristo veio por nós outros? Qual é esse propósito? O propósito é liberar do pecado. O propósito de Deus é liberar o homem do pecado, é sacar o homem do hoyo. Porque quando estamos metidos no pecado, não damos conta, estamos no hoyo. Damos a volta, seguimos aí. Então, se Cristo vem, né? A Bíblia diz que nos resgata. Gálatas 3:13 diz que Cristo nos resgatou da maldição. Não é só uma maldição, de todas as maldições. Então, o propósito da salvação, que é grátis, é todo por nós outros, que é um regalo, o propósito é para liberarmos de pecado. Liberarmos da morte, que é a separação com Deus. Porque o homem, quando peca, separa de Deus. Porque, mesmo nós outros, se temos ninhos, não? Quando temos nossos filhos, quando estão crescendo, se comete um erro, que é esse erro? Tem vergonha de acercarmos, para não ser repreendido, para não ser castigado. Tem vergonha, então busca atalho para desviar, para que a mãe ou para que o padre se olvida desse pecado, desse erro, para que ele possa outra vez acercar. Esse erro passa com nós outros, também com Deus. Quando pecamos, alejamos de Deus, não queremos orar, não queremos buscar a Deus, porque sentimos mal, sentimos que não temos direito a falar com Deus. E o que hacemos? Alejamos de Deus. Mas a Bíblia diz que Deus nos ama, Ele nos busca. Por isso Ele enviou a Jesus Cristo para restaurar este encontro com nós outros. Jesus Cristo, podemos dizer, que é o nosso advogado. Ele intercede por nós outros. E a Bíblia diz que sigue todavia intercedendo por nós outros. Porque nós outros não queremos buscar a Deus. O homem não quer buscar a Deus. O homem quer chegar, viver sua vida, e não há tempo, quer fazer outras coisas. Buscar a Deus, orar, ler a Bíblia, não quer. Não há tempo para Deus. Que Deus nos ajude, irmãos. O propósito da salvação é oferecer-nos perdão. Ele nos dá perdão. Uma vida nova através da fé em Jesus Cristo. Porque quando é exemplo de ninho quando habla ou faz algo mal com os padres, vale chamar atenção. Eles querem ser reprimidos, mas quando lhe golpea, lhe chama atenção, habla com ele, o que ele faz?
ele abraça, já não tem vergonha de seus padres, porque ele chegou o momento de reconciliar com seus papás. Mientras não reconcilia, sigue escapando. É uma história que eu escutei há tempo, que quizás já contei uma vez. Disse que Juanito, não? Põe o nome, né? Juanito tinha a tira, não? De física, de elástico, não? E saiu com sua pedrita, correu um par de pedritas e começou a tirar. E havia um pato no pátio. Ele atirou e sem querer golpeou o pato na cabeça e o pato morreu. Ele mirou e disse: "Nada me vê", e tomou o pato, subiu na montanha, escavou, bem fundo, se enterrou. E no momento que ele sacou o pato para enterrar, a irmã lo viu. Ele viu a irmã quando viu, ele disse à irmã assim, não? Para não dizer nada, a irmã disse, enterrou o pato, vindo para casa tranquilo. E a irmã sabe que ele matou o pato. E o abuelo, como nada, para ele nada lo viu, ele solo. Então, quando ele sale com seus padres para caçar, para fazer coisa, a niña disse, não, hoje vou eu. Ele vai querer lavar os pratos. Depois ela mira, disse, vale, eu quero o prato, vai ela. Porque ele sabe, se ele não aceita ela vai contar que ele matou o pato. Então, ele lavava os pratos, preparava todo e fazia o que ela fazia. Outro dia mais, quando há algo para sair, ele disse, não, vou eu, porque fulano, o Rito vai querer, porque ele disse que eu vou, ele quer. E ele cada vez que vai querer, não pode fazer nada por causa de la niña, de tantos, podemos desantarrá-lo, tanto todos os dias assim, machacando, ele disse, não pode, tu alto, já não pode seguir assim. Porque ela usava-lo com isso para humilhá-lo, para ser todo. Então ele decidiu contar. Aí na mesa, assim, comendo, ele disse, não, eu vou contar. Minha irmã me trata assim porque eu matei o pato. Eu estava com lasca, tirei assim, matei o pato, tomei, enterrei, e a abuela perdona-me porque eu matei o pato. E a abuela disse, eu estava ventana mirando a ti. Mas não podia dizer nada hasta que tu confessara. Eu sabia que tua irmã te usava isso para castigar-te. Mas mientras não confessava, que dava castigo. Agora, como ele confessou, a irmã não teria excusa. Ele se seguiu livre. Isso passa com nós outros. Nós outros queremos caminhar escondida, não queremos confessar. Então, o que vai passar? Vamos cobrir nossos pecados. O provérbio diz, aquele que encobre o pecado, careia a maldição. Mas aquele que confessa, tem a vida eterna. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Por isso, Deus nos vino para nos oferecer que perdão. Agora, o que tenho que fazer eu? No livro de Hechos, capítulo 3, versículo 19. Hechos 3, 19. Que tenho que fazer eu? Hechos 3, 19. Glória a Deus. Diz, assim que arrepentiu-os e convertidos. Vimos a palavra arrepentiu. Arrepentir é dar a volta. Quando tu sai a hacer uma coisa, tu arrepiente, o que hace? Tu dá a volta, tu não lo haces mais. Agora, convertidos é o mesmo casi, pero é dar a volta a lo que estava haciendo. Se tu vida antes era assim, hoje já não vai ser assim, porque tu é uma pessoa convertida. Antes, eu era Lázaro. Agora, converti a Deus, me chama como Pastor Lázaro. Me converti. Agora eu caminho com mais vergonha, mais temor. Porque já não sou Lázaro solo. Porque a gente me vê, alguns que não me conhecem, Lázaro, vem para cá. Eu disse, vem. Mas tu me vê e diz, Pastor Lázaro. Oh, não deve ser assim. Não deve ser assim, não pode ser assim, porque é no mesmo. Porque agora sou convertido. Nós outros não somos qualquer pessoa, porque nós outros aqui pensamos que nadie nos vê.
Domingo vou à igreja, regresso, aqui ninguém sabe que sou crente. Mentira. Todo mundo, por exemplo, onde eu vivo, a pessoa sabe, cada vez que eu barro na escalera, sai lá, cai, os que estão na ventana, você vai à igreja. Tu sai, corre lá, uau, tu fala, esse vai à igreja. Tu regressa, já vim na igreja. E tu não conheces essas pessoas. E só essa pessoa mesmo que vai chamar-te um dia, tu vai dizer, tu não vai à igreja? Por isso, temos que ser convertidos. Convertido. É como alguém põe café, leite e açúcar. Há que convertir todo para sair um cortado. Há que convertir todo, porque já não somos café, já não somos leite, somos um cortado, uma mistura. É que nós temos a Cristo, somos uma pessoa diferente, estamos mesclados com Cristo, nossa vida é diferente. Agora, por que temos que convertir? Dice, para que sejam borrados vossos pecados, para que venga en la presença do Senhor tempo de refrigério. Quando nós outros arrepentimos, convertimos, nossos pecados são borrados. Não porque merecemos, é por la graça de Deus. Amém. No livro de Isaías 55, o título diz: La misericórdia de Deus, ou de Jeová, é para todos. Noutra versão diz o título, diz: La salvação de Jeová são para todos. Depois, versículo 1 começa a dizer: Veni a mim todos sedentos. Então, se salvação é para todos, porque já está todo pago, já é regalo, já está preparado, já está pago, agora tem que ser que? Veni a mim, os sedentos, os que querem a salvação, venham e recebam. Diz a Bíblia, sem preço, sem dinheiro. Isaías 55. Vem e coma. Aleluia. Então, nós outros temos que dar valor a Jesus Cristo. Graças. Esse Cristo que pagou esse preço por nós outros. Em Gálatas 3:13 já falamos que Cristo nos resgatou, nos sacou desta maldição que estávamos antes, para que nós outros hoje não vivíamos nesta maldição mais. Espírito Santo de Deus nos traga aqui para oferecer-nos vida eterna, oferecer-nos gozo. Porque a pessoa quando está salvo tem alegria, tem gozo. A pessoa quando não tem Cristo, não tem salvação, não tem gozo, não tem alegria. Por isso, às vezes eu pergunto quanto tempo nós outros não é sorrido, não tem essa sorrisa como antes. Deixamos de sorrir. Pessoas que não têm Cristo só caminham mais amargado de um problema sai entra outro e sempre cabeça agachada por não ter esperança. Mas quando vem a Cristo há esperança. Amém. Há gozo, há sonho, tu te dá gana de viver outra vez. Porque quantas vezes pessoas que eu escuto dizendo, eu soubera que aceitar a Cristo era assim, veniam antes. Porque eu pensava que ser na igreja, ser crente é algo assim, não pode ser isso, não pode ser isso, não pode comer isso, não pode ser isso, então não pode ser isso. E a gente diz, não vem a Cristo. Em vez de ler a Bíblia, buscar a direção de Deus, que é a palavra revelada mais perfeita, e buscar uma vez atar o hino da presença de Deus, e pensamos que Deus vindo para nos condenar. Cristo, como acabamos de ler, Cristo não vindo para condenar, Ele vindo para salvar-nos, para resgatar-nos, para perdonar nossos pecados, porque sabemos que porque nossa vida, nós outros mesmos não podemos salvar nossa vida, não podemos sacar de olho nossa vida. Só Cristo tem poder para sacar de olho nossa vida. Amém. Em Salmo 103 diz que Ele perdona nossos pecados, Ele sana nossa dolência e saca de olho nossa vida e nos corona de favores e de misericórdia. Mas para isso, versículo 1 diz: alaba alma minha Jeová. Temos que alabar nossa alma a Deus. Não só nossa alma, mas todo meu ser e minha alma alaba a Deus. Então Ele perdona os pecados, sana nossa dolência e saca de hoje nossa vida. Por isso nós outros venimos aqui com alabando primeiro. Alabamos, nos exaltamos, sabemos que Ele é grande, Ele merece toda a honra, toda a glória. Depois escutamos a palavra, recebemos força. E daí quando saímos daqui, saímos com alegria, com força, esperando que domingo volte outra vez. Mas nós outros que somos líderes, venimos mais dias, venimos miércoles, estamos aqui com ensinança, temos orações.
Então, os que vêm domingo, só domingo, cuesta. Então, domingo é um dia que você tem que receber força. Porque o mundo está esperando quando saímos daqui para mentir, para nos acusar, para hacermos pecar. A Bíblia diz que o diabo é como leão. Não és leão, és como leão. Buscando alguém devorar. Se não temos a Cristo, não temos a sangue de Cristo coberta a nossa vida, então ele entra e nos devora. Ele nos rouba gozo, rouba alegria, nos quita a sorriso, nos dá tristeza. Essa é a missão do diabo. No livro de João, capítulo 10, versículo 10. João 10, 10. Versículo de memória. Todos sabemos este versículo. João 10, 10 diz: o ladrão não vem senão para hurtar e matar e destruir. Eu he venido para que tenha vida e para que las tenham em abundância. O ladrão, sabemos que é diabo. Deus, quando criou a terra, estava tudo perfeito. Quando me peca, entra o diabo com toda a autoridade e começa a trair, a roubar gozo, a roubar paz, a matar tu sonho, a destruir tu felicidade, a quitar a sorriso. O diabo te quita gozo, quita paz, porque a missão dele é roubar, matar e destruir. Ele não tem outra missão. Às vezes nós outros vemos pessoas, dizem, uma pessoa do mundo, mira como está, desfruta, grita, salta. Vai ser roubado, matado e destruído. Porque tu vê pessoas, por exemplo, que vão para a festa, como sábado para domingo, eles vão aí 3 dias ou 2 dias de festa, por la manhã, na madrugada, vêm com sapato na mão, com maquiagem toda saliendo, não? E tu mira e diz, estão felizes. Mentira. Só são felizes quando há grupo. E quando chega a sua casa, que quita essa roupa, começa a chorar. Porque não há nada aí. Mas quando estão reunidos na festa, é rei de festa. Vai que dançar mais que todo mundo, vai ter que gritar, mas quando sai, uma tristeza profunda. Porque há um vazio dentro. Mas nós outros temos a Cristo, quando chegamos a casa, temos um gozo, temos ganas de comer, cozinhar, temos ganas de fazer as coisas, porque recebemos nova força em Deus. Não quedamos assim tristes a dizer, mira como eu estou, não puedo com esta vida, não hablamos assim. Deus, Senhor, me trouxe hasta aqui, me deu a minha força, eu sou uma pessoa renovada. Por quê? Porque Deus nos dá a vida, irmão. Amém. A vida é abundância. Vida é abundância é gozo, alegria. Essa é vida em abundância, porque a pessoa tem dinheiro mas não tem gozo, tem dinheiro não tem saúde. Então não é vida com abundância. Vida com abundância é comer tudo que te ponga, tu come tudo, come gamba, come pescado, come pollo, come tudo, irmão. Isso é vida com abundância. Aleluia, glória a Deus. Por isso Deus conhece nossa vida. Então, irmãos meus, amigo meu, diz a Bíblia, venga a Jesus. Venga a Cristo. Solamente Ele nos dá a salvação. Solamente Cristo é o único que nos dá salvação e nos dá força também para vencer o mundo. 1 de João, capítulo 5, versículo 5. 1 de João 5, 5. Há uma pergunta neste versículo. 5:5. Depois respondemos a resposta. 1 de João 5:5. Glória a Deus. Diz: quem é que vence ao mundo? Uma pergunta. Quem é que vence ao mundo? Agora, para vencer o mundo, temos que saber quem é o mundo. Que é o mundo? Quem sabe que é o mundo? Dígalo, que é o mundo? Bíblia habla do mundo como, podemos dizer, deleite, pasiones, coisas que te atrapam. E não coisas que tu vê e diz, eu não vou por aqui porque é malo. Não. Coisa que tu pensa que é bueno e é malo. Resumidamente, pecado.
la carnalidad, el mundo. Dice, ¿quién es que vence el mundo? ¿Quién es que vence la carnalidad? ¿Quién vence su propia carne? ¿Quién vence su propio deseo? Espíritu Santo vence. ¿Y tú? ¿Quién vence? ¿Yo venzo? Vale, vamos a seguir leyendo. Dice, sino el que cree en Jesús, que es hijo de Dios. También una pregunta. Pregunta viene primero, ¿quién es que vence el mundo? Sino el que cree en Jesús es el hijo de Dios. Respuesta viene con una pregunta también. Ahora vamos a ver respuesta arriba, versículo 4. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Todo que es nacido de Dios vence el mundo. Eso quiere decir que para vencer el mundo, tú tienes que nacer de nuevo. Tú tienes que conocer a Dios. Tú tienes que convertirte a Jesucristo. Dice más. Y está en la victoria que vence el mundo, nuestra fe. Tú cuando aceptas a Jesús como seu Salvador, con tu fe, tú agradas a Dios y huye del mundo. Porque persona acepta a Cristo, pero não tem fé. Dice, eu sou cristiano, pero não creo nisso. Essas coisas não lo creo. Eu vou à igreja, pero isso não lo creo. Não tem fé, então você sigue no mundo, sigue com carnalidade. Não, Deus me ama, Deus sabe como eu sou. Claro, Deus te ama, por isso Deus enviou a Cristo. Para sacar-te dessa situação. Porque se Deus nos amava assim como somos, nosso pecado, nosso problema, não enviava a Cristo. Ele enviou a Cristo para fazer uma transformação em nós outros. Por isso, os que têm a Cristo são uma nova criatura. Onde está escrito? Versículo 5:17. Sim. 5:17, mesmo quando 5:17 diz, de modo se alguém está em Cristo, aleluia, e as coisas novas, agora sim, há que conhecer a Bíblia, irmão, há que conhecer. Jefferson põe para que os irmãos vejam, 1 Coríntios 5:17, segunda, não? De Coríntios 5:17. Glória a Deus. 2 Coríntios 5:17 diz, de modo que se alguém está em Cristo, nova criatura és, e as coisas vieram, passaram, e aqui todo são hechas novas. Todo. E quando nós outros convertimos a Cristo, de modo que todos esses pecados, toda a carnalidade, todo o mundo que nos quer rodear, já passaram. Por fe. Entonces, nos hace nueva criatura. Nos hace nueva criatura. E às vezes nos perguntamos, como somos nova criatura? Se estamos neste mundo vivendo o que há e está vendo, como somos nova criatura? A Bíblia diz que nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Solamente crer, porque para Ele tudo é possível. Se tu confessa, tu crê, tem fé, Ele transforma a tua vida. A gente que veia a ti antes, já não te vê igual. Você te vê diferente. Te vê transformado. Tu tens algo. Por quê? Porque há uma semilla de luz dentro de ti que está fazendo obra de transformação em ti. E tu já não é a mesma pessoa. Tu és uma nova criatura. Marcos 9:23. Terminamos. Glória a Deus. Marcos 9:23. Glória a Deus. A de Lucas. Marcos 9:23. Glória a Deus. Diz Jesus,
O Jesus dijo: se podes crer, al que cree, todo es posible. Se tu crees en Jesús, todo es posible. Tu sueño muerto pode ressuscitar. Se tu crees en Cristo, o problema que tu estás atravessando agora, vai cambiar. Porque para Deus nada é impossível. Glória a Deus. Por isso, Deus enviou Jesucristo. Amém. Para nos resgatar, para nos sacar, para nos quitar da situação que estamos, da tristeza que estamos atravessando, o dolor que estamos atravessando, a luta, cada dia Deus envia Cristo para nos dar nova esperança, para nos dar gozo, para nos dar alegria. Aleluia. Pongamos de pé. Vamos dar graças a Deus por esta salvação tão grande que Ele nos ha dado.